Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Só um instantinho. Bebendo a minha água aqui. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Bom pessoal, eu acabei de fazer um vídeo sobre a McLaren e sobre a Red Bull, né? E torno a dizer assim que é só uma opinião minha, eu não estou dizendo que eu estou certo, mas também não estou dizendo que estou errado, né? Estou dizendo apenas que é minha opinião, né? Eu queria muito falar com vocês aqui nesse vídeo sobre a Ferrari e a Mercedes e, se possível, sobre as corridas e talvez sobre o Bortoleto, né? Que para mim acho que também merece uma atenção, né? Bom, vamos começar aqui pela Mercedes, né? Que é hoje, na minha opinião, eu acho assim que disputa para ser segundo ou terceiro melhor carro do grid, né? Eu acho assim que a Mercedes é tipo aquele cara que chegou por último na festa, né? A festa tem um monte de gente indo embora e eles acabaram de chegar. Porque tiveram 2022, tiveram 2023, tiveram 2024 e no último ano de regulamento esses caras trazem um equipamento competitivo, né? Um equipamento minimamente digno do que a gente viu muito da Mercedes na década passada, né? Em especial de 2014 para cá, né? Ainda acho que a Mercedes está muito longe ainda da McLaren, mas eu acho que ela é hoje superior talvez à Red Bull e com certeza é superior à Ferrari, né? A Mercedes é o seguinte, né? Como eu falei, né? O último ano de regulamento, esses caras decidem ter competitividade somente agora, né? Eu, honestamente falando, acho que é o resultado que se espera da Mercedes. Eu acho assim que uma equipe do tamanho da Mercedes, né, que tem as conquistas que a Mercedes teve, acho que é o lugar mais correto para a Mercedes estar, né? Claro assim que, né, claro assim que o cenário ideal seria ela estar mais à frente do que está, né? Até pelos resultados que ela teve nos anos anteriores e tudo, na década passada e tal. Mas eu acho que a Mercedes, mesmo se tratando de ser a última, chegar no encerramento da festa, ainda acho que ela está indo muito bem e pode ser sim uma séria ameaça, possivelmente no campeonato, né? Não de construtores, porque eu acho que construtores é nítido que a McLaren vai vencer esse ano, é nítido isso, e para mim vai ser, com certeza, baseado nos desempenhos de hoje, a equipe vice-campeã no campeonato de construtores, né? E eu queria falar também, assim, do George Russell, né? Cara, pra mim, sem brincadeira, eu acho, assim, que o George Russell é, na minha opinião, o melhor piloto dessa temporada até o exato instante. O que o Russell está dirigindo é algo surreal. Porque a gente tem que reconhecer os méritos dos pilotos nessas horas, né? E não é só porque eu gosto muito dele, do Leclerc, e não é só porque eu gosto muito dele, do Leclerc, do Norris e do Piastri, né? Que eu vejo o potencial para esses caras, né? Mas é porque o Russell realmente está fazendo corridas excepcionais. E infelizmente, como ele não tem uma fanbase igual a do Verstappen, ele não tem um devido reconhecimento nas redes sociais. Você não vê as pessoas valorizando o seu talento, valorizando o seu status atual no grid, igual vê em Verstappen, né? Que qualquer espirro que ele faça ali, você já vê uma milharada de gente ali. Nossa, o espirro dele, né? Assim, como se diz, é complicado falar de fã, porque fã, ele dificilmente ele vai criar hate pelo seu piloto de estimação, né? Mas eu não vejo o Russell sendo reconhecidamente aí igual eu gostaria, particularmente falando, igual eu vejo, por exemplo, com o Verstappen, né? E claro que a fanbase de um é muito maior que a do outro, né? A fanbase do Verstappen é muito grande e tudo. E eu entendo completamente, é o melhor piloto do grid, então é natural que as pessoas de hoje tenham uma maior identificação pelo Verstappen, porque até pela questão assim, de como ele é por natureza, né? É uma natureza mais conquistadora, é uma natureza de uma Fórmula 1, de um piloto que talvez faça falta um pouco hoje na Fórmula 1, que é
que é menos mídia, mais pilotagem, né? Eu entendo, né? Mas eu acho que falta um certo reconhecimento, independente disso, por parte do George Russell, que para mim, hoje, na minha opinião, se ele não é o melhor, ele tá ali entre os top 3 com todos os méritos possíveis, né? O Antonelli é o seguinte, o Antonelli tá começando a ter um rendimento agora, né? Cada corrida que passa eu tenho notado que tem ficado mais próximo do George Russell, e isso é um alerta para o Russell, né? Porque o Antonelli tem mostrado um certo atrevimento, tem mostrado assim, um bom ritmo, né? Para mim, ele tá tendo alguns problemas assim na questão de gerenciamento dos pneus, né? Porque ele é um piloto muito rápido e tudo, e ele vai ter que saber gerenciar essa velocidade dele. Ele é nitidamente velocidade o tempo todo, e isso claramente iria afetar essa fórmula pneus que é a de hoje, né? Então, é nítido sim que o Antonelli tem a velocidade e tudo, mas ele tem que saber que, infelizmente, numa corrida toda não é possível você ter essa... Não é possível você ter isso o tempo todo numa corrida. Infelizmente, a gente gostaria, né? Mas essa fórmula pneus de hoje exige do piloto o momento certo dele poder atacar e o momento certo dele poder administrar, né? Não é todo o tempo que o piloto vai poder ir no 12 e tal, igual era uma Fórmula 1, digamos assim, mais dos anos 2000, digamos assim, né? Onde se podia abusar mais e tudo, né? Mas eu acho que para mim ele está fazendo, para mim eu acho assim que todas as expectativas que o Toto Wolff plantou sobre ele estão se concretizando, né? Acho que toda vez que eu vejo o Antonelli tendo uma boa atuação, parece que eu sinto o Toto Wolff falando assim, eu disse a todo mundo, nem todo mundo estava achando que eu estava superestimando esse menino e tudo mais, né? E realmente, né, eu tenho que dizer aqui que eu estava um pouco preocupado com toda essa superestimação que estava tendo em cima dele, que isso faria ele ceder à pressão, que ele cometeria muitos erros. Mas claro, é o começo, né? Ainda não podemos ainda concretizar assim de que ele já amadureceu e tudo mais, porque ainda tem o tempo ainda. Todo piloto grande, todo piloto de alto nível assim, ele vai ter um período ali onde ele vai bater mais do que anda, ele vai querer tirar algo a mais do que o carro não pode lhe dar. Ele vai bater e tudo, né? Mas eu acho que se existe um caminho certo para isso, é o que o Antonelli está fazendo agora, né? Cada vez mais próximo do George Russell, e isso acende uma bandeira de aviso ali pro George Russell e tudo mais, né? E assim, voltando um pouco ao George Russell, eu espero muito que a Mercedes renove com o George Russell, porque acho que o George Russell, hoje, na minha humilde opinião, entrega muito mais, assim, na questão, assim, de ambiente e tudo mais. E não querendo falar mal do Verstappen nem nada, muito pelo contrário, mas eu sinto, assim, que não o Verstappen em si, mas os bastidores da equipe do Verstappen ali, o pai dele, empresário e tudo, parece que são pessoas assim que são mimadas, né? Que não estão acostumadas a perder, né? E esperneiam, né? Quando tem um companheiro de equipe que faça frente ao Verstappen, que esperneiam quando o Verstappen perde uma corrida, quando perder, infelizmente ou felizmente, de cada um faz parte da Fórmula 1, né? Eu não sei se eu, particularmente, por melhor que fosse o Verstappen hoje, gostaria de ter uma equipe dessa nos bastidores da minha equipe, com toda sinceridade. Eu acho que isso é uma coisa que acho que até o Verstappen teria de corrigir mais no setor dele ali, interno dele, dos bastidores dele ali, né? Porque, sinceramente, esses caras aí estão enchendo o saco, né, na minha humilde opinião, né? Mas voltando aqui a falar sobre Mercedes e Ferrari, né? Vamos falar sobre a Ferrari, né? A Ferrari é o seguinte, aqui talvez eu fale um pouco de mim, porque vocês sabem disso, eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Eu sou um grande fã da Ferrari, tá? Eu sou um grande fã da Ferrari, admiro a Ferrari, sim, a história da Ferrari, mas eu, graças a Deus, sim, sei administrar, modéstia à parte, o meu lado torcedor, né? Porque acho que eu torço mais pela Fórmula 1 do que pela Ferrari, né? E a Fórmula 1 e eu torço pelo melhor da Fórmula 1, né? E eu acho o seguinte, a Ferrari todo ano, eu parei para pensar que todos esses anos, desde o início desse regulamento de 2022,
todo ano a Ferrari muda da água para o vinho de uma temporada para outra. E eu lhes pergunto, como é que uma equipe que pensa em ganhar corridas, pensa em títulos e tudo, de construtores e de pilotos, como é que uma equipe tem essa temática, sendo que todo ano fica fazendo isso, né? De 2022 para 2023, os caras mudaram completamente o conceito do carro. De 23 para 24, mudaram completamente o conceito do carro. De 24 para 25, de novo, mudaram 99% do carro, né? Sempre mudando muito e drasticamente o carro e gerando, logicamente com isso, um período ali onde a equipe vai andar menos. Um momento ali onde a equipe ainda vai aprender ainda sobre o carro. E sabe por que eu fico um pouco revoltado quanto a isso? Porque eu não vejo a McLaren fazendo isso. O carro da McLaren é basicamente uma evolução daquele carro do ano passado. O carro da Red Bull também é, de certa maneira, uma evolução do carro do ano passado, né? E o carro da Ferrari não. O carro da Ferrari é uma revolução do carro do ano passado. E aí, na minha visão, assim, e pelo que os resultados mostram, a Ferrari, como sempre, tem que ficar aprendendo a andar com esse carro. E quando ela começa a aprender a andar com esse carro, já se vai já se vai campeonato de piloto, já se vai campeonato de construtores, né? E aí, né? Porque assim, isso aconteceu desde 2022. A Ferrari não mostra uma regularidade nem mesmo com um carro, né? Sempre, quem vê os vídeos todos aqui sabe muito bem que eu falei sobre a Ferrari no ano passado. Que sempre a Ferrari, ela tem sempre aquele período ali que ela parece que está aprendendo ainda a ser uma equipe de Fórmula 1. Que ela ainda se sujeita a erros estratégicos, que ela ainda se sujeita a esse carro aí dela que está ainda nos ajustes ainda, né? Então, até quando a Ferrari vai ficar nessa expectativa assim de chegar ao projeto já concluído, já no início da temporada, já, né? Ao invés de desenvolver o carro no decorrer da temporada. E você deve estar pensando assim, não, mas Neto, mas todas as equipes vão desenvolvendo o carro do decorrer da temporada. Sim, mas a Ferrari, a impressão que me dá é que ela parece que ela está sempre começando do zero. As outras equipes estão começando dos 50 para os 100. A Ferrari não, a Ferrari começa do zero para os 50 para os 100. Né? Então, fica essa inconsistência, né? Olha isso, a melhor, assim, a teoricamente melhor dupla do grid tem menos pontos nos campeonatos de construtores do que o próprio Verstappen. Assim, sabe? Qual é a mentalidade disso? Qual é o fundamento disso, né? E vamos falar aqui também dos pilotos, né? O Leclerc, né? O Leclerc, para mim, acho que está fazendo muito bem, né? Tá tirando o que pode desse carro, né? Acho, assim, que ele já se impôs ali e tudo, vendo que talvez o carro dele, vendo que o carro talvez pudesse ir mais pro estilo, vendo mais pro estilo de uma pilotagem mais próxima do Hamilton e tudo, ele já meio que já deixou assim que fazer um setup próprio e tudo, né? Tenho gostado dessa independência dele e tudo mais, né? Tenho admirado muito ele por conta disso, mas assim, o melhor Leclerc não é ainda esse Leclerc de 2025. O melhor Leclerc, assim, para mim é o de 2024 ainda. Não vi muito do Leclerc de 2024 aqui ainda, né? Claro que tem a questão do carro, né? Que inclusive, outra coisa também, o meu principal argumento da Ferrari ter basicamente ido do zero, no último ano de regulamento, inclusive, né? Último ano de regulamento, eles terem colocado a suspensão por rod no carro dela, né? Uma coisa que a Ferrari não faz desde 2016. Que sempre, desde então, sempre tem colocado carros com push rod, né? Onde muda o braço, né? Aonde a suspensão vai ali no eixo dianteiro, né? Enfim, mas voltando a falar sobre os pilotos, então assim, acho que o Leclerc tá indo muito bem, assim, eu achava honestamente que ele em ritmo de corrida seria inferior ao Hamilton, né? Mas não é o caso, né? Nenhuma corrida até agora o Hamilton terminou à frente do Leclerc, né? O Hamilton foi, assim, e isso é exceção à corrida sprint, né, no Grande Prêmio da China, né? Mas eu tenho gostado disso, acho que ele tem sim, como é que fala? Tem sim, tem sim impor, né, como se diz, né? E acho que ele está fazendo o que é esperado dele, mas o melhor Leclerc que eu vi
não é esse, é de agora. O melhor Leclerc que eu já vi é o Leclerc de 2024. Sobre o Hamilton, é o seguinte, o Hamilton, acho assim que a adaptação dele tem sido muito boa, né? Mas nas últimas 2 corridas ele tem ficado muito atrás do Leclerc. No Japão, em ritmo de classificação e em ritmo de corrida, né? Nas 2 situações, tem gente que fala assim, mas o Hamilton guiou muito no Grande Prêmio do Bahrein e tudo mais, não sei o que, coisa e tal. Beleza, mas eu ainda tendo a dizer que para mim ele se beneficiou mais da boa estratégia da Ferrari mais do que o Leclerc, né? E ali acho que o Leclerc das 2 Ferraris foi o mais prejudicado, na minha humilde opinião, no Bahrein, né? Mas ele tem tomado assim um certo tempo do Leclerc e tudo, né? E acho assim que eu já não coloco mais o argumento dele, eu já não valido mais o argumento de adaptação, não. Para mim ele já teve 5 corridas, um piloto do tamanho dele, para mim já tem mais do que tempo já para começar a parar de usar o termo adaptação, né? E acho que para mim é uma adaptação muito boa, tá? Eu acho que foi uma adaptação muito, muito boa mesmo e muito dentro do que se espera dele, né? Então eu diria para vocês assim que a adaptação assim, do Hamilton ela é melhor do que eu imaginava, porque eu achava, baseado no que foi o 2024 do Hamilton, eu achava que ele ia demorar demais para se adaptar a esse carro da Ferrari, mas ele se adaptou muito bem, mas vamos ver, né, como é que vai ser e tudo mais, mas estou gostando da adaptação boa que ele teve. Mas esse lance assim de sempre chegar nas entrevistas e sempre culpar mais ao carro do que a ele próprio, pra mim ele não ganha nada nisso. Ele poderia até ganhar alguma coisa nisso na Mercedes, sei lá, mas na Ferrari, meu amigo, não é assim que funcionam as coisas. Esses caras aí, eu não sei se eles são dos melhores assim para você ir lá e criticar o carro deles e tudo assim, tudo mais, porque a Ferrari tem uma questão assim, eu sou fã, admiro a Ferrari e tudo, mas tem uma questão ali muito de egos ali, né, tals, e que se o Hamilton cutucar esses caras, eu não sei o que pode acontecer, né, em termos assim de, né, assim, é o meu ponto de vista, claro, né, mas enfim. Mas é isso aí, pessoal, tá? Eu vou fazer uma parte 3 aqui do que eu tenho achado das corridas até então, e se possível do Bortoleto, né, falar o que eu penso dele, tá? Então é isso aí, pessoal, um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis, tá? Assim, lembrando, né, pessoal, minha opinião, posso estar errado, pode ser que tenha faltado alguma coisinha aqui que eu tenha a dizer e tudo, né? Mas é isso que eu particularmente penso, tá? No mais, é isso aí, um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis.